Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Bioquímica. Essa é a nossa sexta aula e nessa aula nós vamos comentar um pouco sobre os lipídios. Quando nós falamos sobre os lipídios, muitos de nós imaginamos sempre o lado ruim do uso dessas substâncias, até porque, de fato, a informação que nós recebemos em relação aos lipídios é que apenas esses lipídios podem trazer situações ruins para o nosso organismo, né, para os seres vivos, mas não. Muitos dos processos biológicos que nós conhecemos, eles só são possíveis porque existem lipídios para fazer essas funções. Então, o que é um lipídio? O lipídio, na verdade, é uma substância orgânica, e aí a gente já mencionou anteriormente o que seriam substâncias orgânicas, que apresentam insolubilidade em água. Uma coisa muito importante é que muita gente fala que água e óleo, por exemplo, que é um tipo de lipídio, eles não se misturam, quando na verdade eles se misturam, porém eles formam um tipo de mistura especial, que é uma mistura heterogênea, certo? O que acontece com água e óleo é que eles não interagem entre si, portanto são insolúveis, tá? No entanto, eles acabam sendo solúveis em solventes orgânicos apolares. Então, os lipídios todos são apolares, ou seja, eles não têm cargas elétricas. Como é que esses lipídios eles podem ser classificados? O primeiro tipo de lipídio que nós vamos discutir são os glicerídeos. Os glicerídeos eles são uma junção entre glicerol e ácidos graxos. O que é o glicerol? O glicerol é um poliálcool, certo? E o que são os ácidos graxos? Ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeias longas, Então, ácidos carboxílicos de cadeias longas acabam formando o que nós chamamos de ácidos graxos. Uma reação entre o ácido carboxílico e um álcool, que no caso é o glicerol, é uma reação conhecida como esterificação. Então se forma uma função chamada de éster. E aí todas as vezes que o glicerol reage com o ácido graxo, ele pode formar um monoglicerídeo, que é um glicerol para um ácido graxo, um diglicerídeo, que é um glicerol para dois ácidos graxos, ou um triglicerídeo, que é um glicerol para três ácidos graxos. Lembrando a vocês que o mais conhecido de todos eles é sempre o triglicerídeo, que na maioria das vezes é tido como até um vilão diante da perspectiva de saúde, mas não é bem assim. Nós vamos ver a importância de todos esses glicerídeos ao longo da nossa aula. Já o glicerol é um álcool cujas moléculas apresentam 3 carbonos e 3 hidroxilas, então ele é chamado de poliálcool. Poliálcool porque apresenta três funções orgânicas álcool, geralmente vizinhas umas das outras, certo? Então, os glicerídeos eles são formados por um ácido graxo, que são moléculas que possuem longas cadeias carbônicas com o grupo carboxila. Esse ácido graxo, pessoal, ele pode ser insaturado, como ele pode ser saturado. Um ácido graxo insaturado são aqueles ácidos graxos que ao longo da sua cadeia eles têm ligações duplas. É importante lembrar que esses ácidos graxos eles são muito importantes nos óleos vegetais. Portanto, os óleos vegetais, na maioria das vezes, apresentam justamente essas insaturações, como é o caso do azeite de oliva, por exemplo. Já os ácidos graxos saturados, eles fazem parte da composição real, na maioria das vezes, das gorduras animais. Por isso são chamadas de gorduras saturadas. Então, eles só possuem ligações simples e, portanto, são uma molécula linear. Aqui eu trouxe para vocês duas representações. Nessa primeira representação, nós conseguimos ver aqui a presença do ácido graxo insaturado. Na segunda representação, a gente vê a presença do ácido graxo saturado. Então, aqui nós temos uma cadeia linear e aqui nós temos uma cadeia dobrada porque nós temos a ligação dupla presente nesse composto, certo? Quando a gente forma a ligação do glicerol mais um ácido graxo, ocorre um processo, uma reação onde existe uma desidratação e a formação de um éster. Por isso que a gente disse que ocorreu uma esterificação, que é a reação entre um álcool e um ácido graxo. É lógico que a formação do triglicerídeo ela é favorecida porque o triglicerídeo desempenha uma função mais importante dentro dos nossos organismos, mas todas as vezes que há a formação do triglicerídeo, há a saída de uma molécula de água. Professor, por que o nosso corpo ele armazena lipídios ao invés de armazenar carboidratos? É muito simples, porque quando você tem dois carboidratos, para você quebrar esses carboidratos em monossacarídeos, por exemplo, você precisa de água. E essa água gera uma dificuldade muito grande, porque você precisa armazenar o carboidrato mais a água, então você teria que ter um volume muito grande. No caso dos lipídios, não. Ao invés de você conseguir de você precisar de água para eles, você acaba perdendo água e automaticamente consegue armazenar muito mais lipídio, ok? Por isso que eles são as nossas reservas energéticas.
Então, os glicerídeos, eles podem ser óleos, que são os ácidos graxos insaturados. Eles têm uma consistência líquida à temperatura ambiente. Não ocorre o empacotamento entre as cadeias carbônicas longas. Quando a gente tem cadeias carbônicas saturadas, essas cadeias elas ficam uma por cima das outras, fazendo com que a gente tenha um empacotamento, ou seja, uma compactação. E nós temos nas gorduras os ácidos graxos saturados, né, que podem gerar a longo prazo um empacotamento, ou seja, pelo fato deles não terem ligações duplas, os compostos podem ficar um por cima dos outros, gerando uma condensação, digamos assim, fazendo com que isso possa causar um dano chamado de aterosclerose, que nós vamos falar posteriormente. Quais são as funções dos glicerídeos? Eles funcionam como reserva energética. Nas sementes oleaginosas, eles funcionam dessa forma, que são aí os óleos, tá? Os óleos vegetais. E no tecido adiposo animal, nós temos aí o acúmulo de gordura, que pode ser utilizado como reserva energética direta, certo? Um segundo tipo de lipídio são as ceras, tá? As ceras são formadas por uma molécula de álcool que é diferente do glicerol, unida a uma ou mais moléculas de ácidos graxos. Professor, entre a diferença dos lipídios, pode ser considerado apenas o álcool que forma esse tipo de lipídio? Sim. Muitas vezes o álcool, a diferença está apenas na molécula que contém a função álcool que vai reagir com o ácido carboxílico que está presente no ácido graxo, fazendo com que você tenha ali uma formação de um lipídio. Perfeito? Quais são as propriedades dessas ceras? Elas são sólidas à temperatura ambiente, são insolúveis em água e possuem um ponto de fusão maior que o dos glicerídeos. Quais são as funções? O cerúmen, que vão proteger contra a entrada de agentes estranhos, especialmente no canal auditivo. Reveste folhas, impedindo a evaporação excessiva de água, e nas aves ela acaba sendo produzida por glândulas do bico para manter as penas impermeáveis na água. Então, aves que são aquáticas, para que elas não afundem, elas utilizam essas ceras para evitar que haja um processo de entrada de água por conta da ausência dessa cera. Os esteroides, né, que são formados por átomos de carbono ligados entre si, formando 4 anéis. Os principais exemplos de esteroides são colesterol, os hormônios sexuais e os hormônios das glândulas suprarrenais, que são todos derivados de esqueletos de colesterol, tá? Quando eu digo esqueleto, é a estrutura química muito bem baseada no colesterol. Quais são as principais funções do colesterol? Ele está presente nas membranas celulares, onde vai promover flexibilidade membranar, e na célula vegetal não temos colesterol, certo? O colesterol é apenas em células de mamíferos, né, de animais. Lembrando a vocês que essa estrutura é uma estrutura também solúvel em água, certo? Então ela possui uma lipofilicidade muito grande, e essa estrutura ela serve de modelo, né, de molde para diversas outras substâncias do nosso organismo, inclusive para outras moléculas, como é o caso de vitaminas. Os esteroides, né? Quais são as principais funções do colesterol? Primeiro, produzir a bile. A bile é muito importante para emulsificar gorduras. Então, quando você ingere alimentos gordurosos, a bile é secretada, perdão, e essa bile secretada vai causar a emulsificação de gordura. Ele é um precursor da vitamina D, que é um tipo de vitamina lipossolúvel, evitando o raquitismo. É o precursor também de hormônios sexuais, como é o caso no homem de testosterona e na mulher, estrógeno e progesterona. Também precursor de hormônios das suprarrenais, como é o caso do cortisol e da aldosterona. Lembrando que o cortisol é o hormônio do estresse. Então, muitas pessoas acabam apresentando esse estresse por conta da presença de muito cortisol no sangue. A obtenção do colesterol ele é sintetizado no fígado, produzido pelo organismo, e ele é absorvido no intestino, né? Também quando a gente faz uma alimentação muito rica nesse colesterol. Quais são os principais problemas associados ao colesterol? O colesterol ele é transportado por uma proteína chamada lipoproteína de baixa densidade, ou LDL. Existe também uma lipoproteína de muito baixa densidade, que é a VLDL, certo? O excesso no sangue de LDL faz com que você transporte muito mais colesterol, e ela se oxida e passa a se depositar nas paredes dos vasos sanguíneos, ocasionando a aterosclerose, que nada mais é do que o enrijecimento dos vasos sanguíneos pela presença de uma camada de lipídio. Como, professor? Tá aí para vocês uma imagem super importante do acúmulo dessas membranas lipídicas, justamente pelo acúmulo de gordura. Lembrando que o LDL, para você ficar bem fácil de entender, ele retira colesterol do fígado e começa a levar esse colesterol para os vasos, fazendo com que você tenha um acúmulo naquela região, e esse acúmulo podendo causar problemas graves, vasculares especialmente. Então a aterosclerose é a formação de placa na parede dos vasos,
o que faz com que você diminua o calibre dos vasos sanguíneos e as consequências disso são doenças cardiovasculares. Eu trouxe para vocês esse conceito que muita gente fala que LDL é um colesterol ruim. Vamos esquecer esse conceito. LDL é uma lipoproteína carreadora de colesterol, tá bom? Então ele não é um tipo de colesterol, ela é uma lipoproteína. No entanto, esse colesterol, como eu já mencionei anteriormente, ele é super importante para diversos processos que estão no seu organismo. Então é necessário que esses processos eles tenham que ser levados em consideração na hora da gente entender qual a função desse colesterol. Tudo demais, pessoal, é veneno. Então, se você tem uma quantidade excessiva de colesterol, isso pode ocasionalmente trazer problemas cardiovasculares. O HDL, que também erroneamente é chamado de colesterol bom, na verdade é uma lipoproteína de alta densidade, onde ela consegue transportar fosfolipídio. Isso mesmo, o fosfolipídio, ele é um tipo de colesterol um tipo de lipídio, perdão, muito utilizado na formação, por exemplo, das nossas células, mas também podem transportar colesterol quando este se encontra presente em altas concentrações no sangue. As proteínas de alta densidade, elas vão captar o excesso de colesterol no sangue, que vai transportar até o fígado, e lá eles vão ser eliminados juntamente com a bile, certo? O HDL ele retira o excesso de colesterol do organismo, impedindo que ocorram problemas tais como a aterosclerose. E o HDL ele é chamado de colesterol bom, mas como eu disse para vocês, esqueçamos essa definição, porque ele não é um tipo de colesterol. Ele é uma lipoproteína que consegue auxiliar no processo de diminuição da elevação de colesterol sanguíneo, perfeito? Então não é um tipo de colesterol. Isso é uma coisa muito grave que muita gente acaba reproduzindo, mas que está errado, certo? Os fosfolipídios, que também são lipídios muito importantes, eles são os principais componentes da membrana celular. Eles têm duas ramificações, uma região polar e uma região apolar. A região polar fica externada para fora da célula, onde nesse caso você consegue ter ali uma grande quantidade de interação, por exemplo, com as moléculas de água, enquanto que a parte polar, né, aliás, a polar fica para dentro da membrana, fazendo com que esse fosfolipídio possa interagir com outras proteínas, até mesmo proteínas que têm cadeias laterais dos aminoácidos apolares. Os carotenoides, que também são um tipo de lipídios que eles dão pigmentos, né, na verdade, a diversas plantas, a diversas frutas, por exemplo, e eles desempenham um papel importante na captação luminosa e no processo de fotossíntese. Os principais carotenoides são o beta-caroteno, que é um pigmento alaranjado, que está presente na cenoura e ele é precursor da vitamina A. Então existem diversos carotenos que são utilizados como suplementos alimentares para auxiliar, por exemplo, no aumento de vitaminas que são necessárias dentro do seu organismo. Bom, pessoal, agradeço muito vocês terem ficado comigo em mais essa aula do curso. Espero vocês em uma próxima aula. Um grande abraço e tchau, tchau.